A graça e a paz do Senhor Jesus, bem-vindo à nossa breve meditação de hoje. Nesta semana eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto muitíssimo importante, mas ao mesmo tempo que está contido em uma palavra bem pequenininha. Letra F, letra E, a palavra fé. Na verdade, é uma palavra pequena, porém da qual há muita interpretação errada, muito entendimento errado, especialmente em um mundo místico, misticista, tendente ao sobrenatural como aquele que nós vivemos. É comum na nossa cultura, por exemplo, brasileira, nós entendemos que o importante é ter fé. O importante é crer. A fé se transformou em um amuleto. A fé se transformou em um meio pelo qual as pessoas se sentem mais positivas na vida, autoafirmadas, resolvidas. A fé se tornou um fim em si mesmo e não apenas uma manifestação de algo mais importante. Se transformou numa religião em si mesmo, um certo fideísmo, a fé na fé. Mas o importante é nós ouvirmos o alerta que o Senhor Jesus fez. Ele disse para nós que tenhamos fé em Deus. E mesmo quando Deus é colocado na nossa cultura, dentro do nosso desejo de fé, é um tanto diferente daquilo que a palavra de Deus coloca. O texto de Hebreus capítulo 11 nos traz um entendimento bem específico sobre fé. Ele começa dizendo que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ela começa dizendo que a fé traz uma convicção de que aquilo que nós aguardamos, aquilo que nós esperamos, vai realmente acontecer. Agora, o texto continua dizendo que foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam um bom testemunho. Agora, quem são esses antigos que o texto está dizendo? Se você já leu o capítulo 11 de Hebreus, você sabe que lá contém uma galeria dos chamados os heróis da fé. Uma série de homens e mulheres do Antigo Testamento, os quais marcaram a história não pelos seus feitos em si, mas pelo que os seus feitos representavam. Homens que confiaram em Deus, mulheres que confiaram em Deus. Da onde vinha essa confiança que eles tinham? No texto que nós temos, por exemplo, é mencionado o exemplo de Noé. No versículo número 7, diz que quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. O texto diz que ele acreditou naquilo que Deus falou a ele. Mais adiante, no versículo 8, diz que pela fé, quando chamado, Abraão obedeceu e dirigiu-se ao lugar que mais tarde ele receberia como herança. Novamente, o exemplo dado é de alguém que teve o que a gente chama na palavra de Deus de uma revelação de Deus, e através dessa revelação ele agiu. Perceba que a fé verdadeira, ela contém alguns elementos. A primeira coisa é que parte de Deus para nós um esclarecimento, uma iluminação, uma revelação de quem Ele é, do que Ele vai fazer, do que Ele promete, de qual é o seu propósito. Então, esses homens e essas mulheres não estão aqui para serem exaltados, mas para exaltar que quando Deus age e homens creem naquilo que Deus vai fazer, existe aí um desenrolar do objetivo, do propósito, do plano de Deus para a humanidade, exemplificado na vida desses homens, mas na nossa vida também. Perceba que a fé precisa, na nossa vida, queridos, ser retirada de um artifício para nós conquistarmos pequenas coisas do nosso dia. Oramos sim, claro, pelo emprego que precisamos, pela cura necessária. Oramos pelos nossos filhos, pelos nossos pais e por tantas e tantas outras coisas. Porém, é necessário que a fé seja focada na vontade, no querer e na glória de Deus, mais do que naquilo que nós mesmos queremos. O texto fala, por exemplo, que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, a palavra de Deus, o elemento em comum aqui, gera e alimenta a fé na nossa vida, e essa fé vai se comprovar, como bem diria Tiago, através da nossa resposta, das nossas obras, em resposta àquilo que nós já conhecemos desse Deus.
Perceba que não é tirar Deus da prateleira quando o problema bate à nossa porta, mas é uma vivência, uma convivência cada vez maior. Mas o que me chama a atenção também, meus queridos, nesse texto de Hebreus capítulo 11, quando ele se refere aos antigos, é que, de certa forma, de uma forma proporcional, eles tinham muito menos revelação de Deus do que nós hoje no século 21. Por exemplo, eles não tinham toda a Escritura à sua disposição. Eles tinham uma revelação bem restrita daquilo que Deus queria deles. E principalmente, eles não tinham conhecimento do Salvador, do Messias, daquele que viria dar sentido completo a toda essa fé que eles estavam agora manifestando. Isso transforma-nos em pessoas muito mais responsabilizadas por aquilo que nós já recebemos de Deus. Então, a pergunta que eu trago na nossa meditação de hoje, para nós terminarmos, é a seguinte: tenho eu, tem você respondido a Deus com a mesma força, com o mesmo quilate, com o mesmo peso de tudo aquilo que Ele tem nos mostrado através da sua palavra? Perceba, queridos, que Deus busca homens e mulheres, não que querem realizar grandes coisas, que querem ter o seu nome destacado, mas homens e mulheres que estejam querendo dobrar-se diante da sua palavra. Para tanto, obviamente, eu e você precisamos conhecer. A Bíblia é um livro que, por incrível que pareça, muitos que se chamam cristãos desconhecem-na totalmente. É importante que você medite na palavra, é importante que você absorva os ensinamentos da palavra, que você conheça profundamente. E aí sim, a sua vida, a sua fé será alimentada pela palavra de Deus. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 17, nos fala que a fé, consequentemente, vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Meus amados, é hora de nós pararmos de ter esta fé cultural de muitos brasileiros. É hora de deixarmos essa fé religiosa, essa fé utilitária, essa fé que parece o esfregar de uma lâmpada de Aladim. É importante que nós entendamos que a nossa fé está submetida sempre aos propósitos de Deus. Não é um Deus que nós estalamos o dedo e Ele faz truques para nós. É um Deus que durante a nossa oração, Ele transforma a nossa vontade, a nossa inclinação, para que nós possamos estar adequados ao desejo dEle. Que na sua vida de oração agora e na sua vida de conhecimento da palavra, a sua fé seja fortalecida. Porque, queridos, o escudo da fé serve para nos proteger diariamente dos ataques do inimigo e nos ajuda a estarmos certos de que sabemos em quem temos crido e estamos bem certos de que Ele é poderoso para nos guardar até aquele dia. Viva uma vida com fé. Fé em Deus, através da revelação dele principal, que é Jesus Cristo. Deus os abençoe, a graça e a paz.